boa tarde a todos, dia 22 de junho, mais uma aula antecipada. Deixar aqui. Então, a Bruna, agora na apresentação, nessa etapa, né, nessa primeira etapa, eu não vou cobrar, tem que ter 3, 6, 10, 20. Né? Façam o que você acha que vai ficar legal ali de apresentar. Mas lembrando que quando a gente for fazer isso, juntar com o PHP, essa sua página, ela tem que crescer de forma dinâmica, ela tem que se adaptar, né? Vou mostrar só 3 porque é o que cabe na página, legal. E quando vier um quarto, ele vai lá para baixo ou vai, né, cortar a página, vai abrir uma barra de rolagem? Aí não fica legal. Né? Mais uma vez, o Bootstrap, se vocês lembrarem, quando a gente fez os cards, ele já vai jogando para baixo, vai empilhando, legal, bonito. Então, se usar aquilo, não é uma preocupação até onde eu consigo imaginar, não precisa se preocupar com isso, porque ele vai ajudar a gente nesse sentido. Para quem vai fazer negócio mais na mão, aí tem que ter cuidado. Eu fiz para 3, ficou lindo. Aí quando colocou 4, 5, 6, 7, a coisa bagunçou. Tá? Mas não tem uma especificação exata, Bruno. Tá? Façam aí o que vocês acharem que vai ficar legal. Tá joia? Deixa eu ver como é que estão aqui as equipes. Quantas equipes temos? Até porque se a gente fosse fazer a apresentação... Nossa, cadê aqui? 21 equipes. A gente não ia conseguir fazer isso. Já está até faltando linha. A gente não ia conseguir fazer isso numa aula só. Então, para o projeto final lá, a gente vai ter que fazer isso em mais de um dia. Tá, para quem, se vocês estão percebendo a falta de alguém, de algum colega que não está, né, preenche ali ou avisa, por favor. Depois eu posso também mandar um e-mail via Siga para vocês, para quem não veio. Nós estamos em quanto hoje? 48. Nossa, hoje é recorde. Que legal. Aproveitando, então, só tenho 31 nomes na frequência. Vou mandar de novo, hein? Tá aí a chamada de novo para quem não preencheu, porque tá faltando gente ali. Tem 48, agora só tem 34. Mas então tá, vamos trabalhar. Na aula passada, a gente deu uma reforçada cadê compartilhar aqui? Deixa eu só abrir minha pastinha. Open folder. Aula. Isso aí. Então, nas últimas 2 aulas, a gente veio trabalhando com o PHP já na web, né? De forma muito simplificada ainda, mas já executando no browser. O que a gente aprendeu com isso? A gente aprendeu que a forma de executar um programa, ele muda um pouco, ele depende... Sempre esquece de responder a chamada, não esqueça, Sabrina, tá? De verdade, eu me baseio ali para preencher o diário e ele fica. Então, por favor, gente, mais atenção na diária. Tá, então, se a gente... Até trouxe a tabuada aqui só para a gente lembrar. A gente aprendeu agora a gente já sabe, né? Executar um programa no PHP no browser. A gente fazia na tela preta, chamando o interpretador direto. Vocês estão vendo o Visual Code, né? E a gente aprendeu a chamar no browser, através do servidor, né? Então, a gente vai lá no prompt de comando, entra numa pasta onde estão os nossos programinhas,
aula, agora a gente vai para a aula 8, essa é a aula, e aí fazia um PHP-S, o IP do servidor, que no caso a gente está rodando a mesma máquina, e uma porta. Com isso a gente rodava o servidor e no navegador a gente conseguia, né, chegar aqui e fazer um localhost 8000 tabuada.php. Então foi isso que a gente viu nas duas últimas aulas. Então vamos evoluir, né? Precisamos dar um passo adiante. A primeira forma de evoluir, ou a primeira coisa que a gente vai evoluir, é nessa execução do PHP para a gente simplificar um pouco. Eu queria mostrar o servidor aqui rodando para vocês, porque na prática é como os servidores funcionam, é numa tela preta, é em background, rodando eternamente numa máquina, é uma coisa que nunca fecha, então ele roda ali no background, né, na parte ali mais oculta do sistema operacional, não é nenhum programinha bonito que fica rodando. Então, é assim que funciona. Mas vamos facilitar um pouco a nossa vida e usar, para quem ainda não viu, que eu sei que vocês são fuçadores, utilizar o Visual Code para ajudar um pouco a gente nisso, já que o Visual Code ele é tão legal. Deixa eu só ver se o meu PHP está todo morto aqui, que LOL PHP, isso aí. Então, o que a gente vai conhecer hoje? Um plugin, para quem não conhece, né? Do Visual Code, perdão, uma extensão que permite que a gente execute o programa direto daqui do Visual Code sem precisar de tela preta. Adoraram isso, né? Professor, por que você nunca falou isso pra gente? Porque você é ruim? Um pouco sim, um pouco eu sou ruim, mas por outro lado é que é importante que vocês saibam como fazer isso, como é que funciona sempre por trás, né? Pelo background ali, como é que as coisas rodam, e não só com cliques de botões, porque vocês são técnicos especialistas. Então, como é que a gente faz aqui? Eu abri o meu Visual Code, essa cara todo mundo conhece, eu venho nesse botão aqui que tem um quadrado, faltando um quadrado, e aí eu procuro por PHP Server. Se eu colocar PHP, ele vai trazer uma tonelada de extensões e plugins. O que eu uso é o PHP Server. Provavelmente tem outro. Provavelmente praticamente certo, né? Tem muito plugin. Mas eu uso esse, funciona, eu gosto dele. Tem boa avaliação, 4.5, já tem quase 500 mil de downloads. Então eu acho que é bom. Eu clico nele e dou um install. Tá? Então já está instalado. E como é que ele funciona? Deixa eu fechar. Deixa eu voltar aqui para minha tabuada. Eu vou... Cadê meu navegador? Está aqui. Vou fechar isso aqui. O Live Server também funciona. JSON nunca usei, tá? Mas vou testar, ver se é legal. A ideia é só facilitar a execução, tá? Se vocês acharem outro que funciona legal. Quem não quiser também, professor, eu adoro a tela preta, abrir, dar comando, tal, hacker. Pode segurar. Eu acabo fazendo ali também muitas vezes. Mas esse aqui vai talvez agilizar um pouco para vocês. Então, cadê aqui? Viu? Não tem nada aberto no navegador. E eu tenho aqui, eu posso clicar com o direito e ele vai dar aqui, ó, PHP Server. Abrir no navegador, no browser. Ou tem esse botãozinho azul, bem bonitinho aqui na direita superior. Clico nele, ele roda o servidor e, ó, já está aqui. Vejo que ele até escolhe uma porta própria, né, a porta 3000, mas já executou minha tabuada. Se eu criar qualquer coisa aqui, vou criar um index. Até um HTML. Olá, PHP Server. Eu venho aqui, index.html. Professor. Oi. Tem aquela extensão boa também que fala lá que é o Preview Server, acho que é que você pode ver até no próprio Visual Studio Code, não precisa abrir. Tá. Sim. Esse eu já vi, José. Preview Server, você consegue abrir um navegador, já vê a página, né? Como se tivesse um navegador embutido no próprio Visual Code, né? Cadê aqui? Eu não vou instalar ele. Preview.
server. É esse aqui, acho que é esse aqui, né? Na Markdown, na preview. É esse aqui, José? Ou é esse live server aqui? Espera, acho que não é. Nenhum dos dois? O nome é Show Live Server Preview, só que acho que ele só vê para HTML, não vê para PHP, eu acho. Ah, tá. Beleza. Enquanto vocês estiverem só com HTML, então, eu acho que sim, porque ele só vai provavelmente executar HTML. Mas, enfim, quem quiser procurar por outros, né, fique à vontade. Esse aqui, eu acho ele simples, é leve e funciona bem. Então, eu vim aqui, coloquei o index HTML, ele já rodou meu HTML, eu altero aqui, olá, obrigado, salvo, ele já está aqui rodando. Professor, eu quero rodar de outra pasta, eu posso? Não. Né? A mesma coisa da tela preta que a gente executa aqui via prompt e ele só roda dali para cima, né? Se eu quero ir para outro projeto, outra pasta, eu tenho que iniciar lá. Então, da mesma forma que, eu coloquei da aula 8, eu quero ver da aula 7 que a gente fez, então eu fecho, eu vou vir aqui na aula 7, abro aqui minha pastinha da aula 7, aula 7 não, é que eu chamo 7 aqui, mas foi da aula 12. Aí venho aqui, tem o clientes banco que a gente rodou, e eu venho aqui, por acaso tem uma tabuada, porque eu copiei já. Clientes banco. Deixa eu ver aqui, deu erro. Deixa eu fechar. No Linux, às vezes ele mantém o PHP vivo, que all PHP. Mas isso eu acho que é um bugzinho do plugin no Linux, tá? No Windows eu já testei, ele funciona bem. Vamos dar um play de novo aqui. Só fechei e reiniciei tudo, tá? Tá aqui aquele cliente que a gente fez por último. Então, para quem quiser um plugin que facilite a vida, a minha sugestão, então, é o PHP Server. Vou fechar aqui e voltar com a aula de hoje. Dá mais alguma agilidade, não precisa ficar mexendo com tela preta para quem não quiser. Aula. Muito bem, esse era o primeiro ponto. Esse HTML, esse index HTML eu não quero. Vou deixar aqui. Aula 13 hoje. Tem uma coisa interessante, eu vou rodar a tabuada aqui. Iniciou o servidor, rodou a tabuada. Se eu não preencho nada aqui, antes a gente dava o enter, ele dava erro, né, de arquivo não encontrado. Agora não. Ele mostrou alguma coisa, aula 13. Ele mostrou o conteúdo do index.html. Por quê? Se eu nem falei index.html. É que por padrão, isso já é um padrão bem antigo, ficou definido que o arquivo, sempre que não for especificado um arquivo a ser aberto num site, o padrão é o index, né? Index de índice em inglês. Então isso ficou padronizado já 200 mil anos atrás. Não forneceu nenhum arquivo, ele procura o index HTML, provavelmente se ele não acha, ele procura o index PHP e assim outras extensões. Mas o index geralmente a gente não precisa passar. É igual aí em qualquer outro site, né? Eu não vou no UOL e digito /index. Ele vai lá, alguns até mostram. Hoje já nem mostra mais, né? Mas enfim, o arquivo que é trazido é o index. Beleza? Agora vamos próxima etapa. Eu acho que já, né, se alguém tem dúvida, ótimo, né, é uma boa hora para se pronunciar e é perfeitamente normal, né, mas para quem já entendeu bem como funciona a requisição web, talvez esteja se perguntando, professor, todos os programas que a gente fez até agora que rodam no navegador, que foram poucos, né, a gente fez aquele de cliente, fez uma lista de produtos, fez a bendita da tabuada que está sempre enchendo o saco por aí,
mas nenhum deles a gente deu entrada de dados, né? A gente forneceu nenhum parâmetro. Por exemplo, a tabuada, ela está fixa aqui, né? Tabuada. De 1 a 10. Mas e se eu quisesse passar um valor, não quero que gere de 1 a 10, eu quero só ver uma tabuada mais um número que eu passar. Eu quero a tabuada de 3, eu quero a de 9, eu quero a de 7, que eu nunca sei, eu não quero ver a de 10, a de 1, que é fácil. Eu quero a tabuada de 78. Como é que eu faço para passar um valor, né? Porque se a gente estivesse na telinha preta de sempre, a gente ia colocar um readline, né? E aí ele ia esperar a gente fornecer, a gente digitava aqui o número 78, enter, ele ia pegar o 78 e ia fazer a conta. E no navegador a gente não viu como fazer isso. A gente que manja muito de usar a web, a gente sabe que toda entrada de dado que a gente faz é através de formulário, né? É um campo desse de busca, que a gente busca IFC, aqui no Google. É um campo de busca que a gente digita na nossa amiga Saraiva, que eu vou lá e procuro também o livro... Vai, Saraiva. Que eu procuro um livro de PHP, também é um formulário com um campo só. É um formulário de login. Deixa eu entrar no Face aqui, acho que não tem o Face aberto aqui. É um formulário isso aqui também é um formulário, né? Um formulário de login, ou é um formulário de cadastro, né? Então, toda entrada de dados, alguns é, né, clique, é um botãozinho, uma senha, que às vezes é aquele teclado virtual para a gente digitar, mas sempre é um formulário, né? E formulário a gente sabe fazer, a gente só precisa agora juntar ele com o PHP, isso que a gente vai começar a fazer hoje. Mas antes mesmo de a gente mandar esses dados por formulário, como é que esse dado, como é que ele é trafegado por essa requisição? Como é que ele é enviado, né? Porque a gente está aqui localmente, quando de novo, né, a gente fazia o programinha na tela preta. Google... deixa eu achar algum programinha nosso aqui. Cadê aula? Cadê fundamentos? 6. Vamos achar aqui. Tabuado ele só gera também ou ele está pedindo? Não, só gera. PHP, tabuada. Só gera. Mas aqui, deixa eu ver, palíndromo também só gera, de certo. Energia, forneça o salário mínimo. Então, quando a gente faz isso aqui na tela preta, eu estou digitando no meu teclado, no meu computador, né? Faz todo sentido, eu estou no meu computador, pego o número e faço a conta. Mas na web, esse dado vai trafegar, né? A gente está num navegador, que é o nosso cliente, a gente vai mandar esse dado para um servidor. E aí existe, da mesma forma que a gente faz aquela requisição, e aí eu vou voltar com aquele slidezinho da aula passada para a gente, né, criar uma conexão aí visual. Eu sempre clico nesse aqui errado. É nesse aqui. Não é quando a gente faz a requisição, cadê aquela imagenzinha do computador? Abre slide. Aqui. Né? A famosa requisição HTTP. Estamos nós aqui, cliente. A gente não quer, a gente não está pedindo muito, né? A gente poderia estar roubando, não, roubando não é feio, né? A gente podia estar copiando, mas a gente só quer fazer uma tabuada que eu escolha um número. Eu não quero uma tabuada fixa, é horrível. Eu quero uma tabuada, eu quero a tabuada de 1000. Né? E a gente está aqui e o programa do tabuada está aqui. Quando eu digito tabuada lá na URL, localhost, 2.8000/tabuada, ele chama, executa e manda o HTML para nós. Isso está perfeito, está funcionando. Mas eu quero, além de chamar, de mandar executar a tabuada aqui e voltar, eu quero mandar um parâmetro, como se fosse uma variável para o servidor. Só que, mais uma vez, né, a gente não tem uma tela preta ali, não tem uma forma de ler direto do teclado e enviar isso. Então, a gente tem que mandar esse valor através dessa requisição HTTP. E aí existem métodos
de se mandar esses valores no cabeçalho da requisição HTTP. Nossa, professor, quanta palavra feia, método, cabeçalho. Mas a gente vai ver na prática que não tem muito segredo. Mas as duas formas mais conhecidas de se mandar valores, parâmetros do cliente para o servidor são os métodos GET e POST. O GET é conhecido nosso, apesar que a gente não tenha muita ciência dele, talvez. Se eu venho aqui no Google de novo e digito IFC, observem, isso eu falei uma vez, há umas semanas atrás, que o nome IFC que a gente digitou está aqui em cima, ó, da minha URL. Aqui eu tenho o meu site, aqui eu tenho o meu programa, que poderia ser um PHP, mas provavelmente não é. É um programa chamado de Search, que é pesquisa, onde eu passo um parâmetro que ele chamou de Q, né, que é uma variável, com o valor IFC. Né? Então ele está dizendo aqui, ó, pesquise a palavra IFC nesse programa. Se eu mudar isso aqui, IFC, e colocar IFSC, o nosso irmão concorrente, ó, tá aqui o IFSC. Então, na verdade, quando a gente preenche um campinho do formulário, é só uma interface bonita para ele mandar esse valor que a gente está ou pesquisando, ou cadastrando, ou logando, o que quer que seja, a gente está mandando via GET. Mandar via GET é mandar o valor que a gente quer mandar para o servidor através da URL, né, separado por uma interrogação. Na Saraiva vai ser igual. Vamos pesquisar livro de PHP. Ó, daqui ficou até mais fácil de ver. Estou chamando o site da Saraiva. Aqui ele chamou o programa de busca, né? E coincidência ou não, usou a mesma variável que, passando do PHP. Se eu trocar PHP aqui e agora eu quero pesquisar sobre pizza, veja que eu não digitei em caixinha bonita, eu digitei na URL, mas isso é porque a gente manja, né? A gente entende de programação web. Nós somos do IFC. Então eu passei um parâmetro e ele me retornou aqui receitas de pizza, acessórios de pizza. Tá dando fome? Vamos pesquisar outra coisa. Tá? Então a forma da gente passar parâmetro para um programa web é através, uma delas, né? Que é a primeira que a gente vai ver, é o GET, o método GET, que é esse formato de passar para uma variável com o valor na própria URL. Ah, professor, manjamos tudo. Então vai lá na tabuada, passa uma variável tab ou num, vou passar tab de tabuada e pede a tabuada 78, que a gente tanto quer. Beleza. Nada aconteceu. Mas também não deu erro, tá? Aqui está o nosso servidor, aqui está o nosso programa, que seria o mesmo search ou busca ali do Google e da Saraiva. Aí eu coloquei uma interrogação para dizer, ó, vou começar a passar parâmetros aqui. E a gente pode passar quantos quiser, tá? Todos os casos a gente viu um, mas a gente pode passar quantos quiser separado por comercial. Mas vamos começar só com um, né? E aí eu passei um valor 78 porque eu quero a tabuada de 78, mas o meu programa não fez nada. É claro que ele não fez nada. A gente não mandou ele fazer nada. A gente está dando esse valor para ele, mas para que ele possa usar esse valor, a gente precisa pegar. Então, vamos lá, que está ficando legal. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Sim. Vocês estão empolgados, né? Estão curiosos para ver funcionando, tá? Eu também tô. Vamos lá, então. Tá aqui a tabuada. O que é a nossa tabuada? Um HTML padrão, gerado pelo próprio Visual Code. Eu abri a tag PHP, fechei aqui, e o que eu fiz nela? 2 for, gerando um monte de tabuada de 1 a 10. Por coincidência, eu vou até trocar, não vou chamar de tab, eu vou chamar de num. Num de número. Poderia ser número, poderia ser n, eu vou chamar de n. Ô, professor, que indecisão. Não é indecisão, mas beleza, vou simplificar e vou chamar só de n. Também não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente precisa pegar esse n, né? Eu preciso armazenar numa variável que eu vou chamar de número, esse n que está lá no
no método get passado pela requisição HTTP. E como é que a gente faz isso? No PHP é muito simples. Ele tem uma função de nome get que se escreve exatamente dessa forma. Ó, cifrão underline get. Isso aqui é uma função, é uma variável, mas vamos chamar de função, depois a gente entende um pouco melhor, que recebe todos os valores passados via get. E a gente está passando um n via get. Então o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Get, me dá uma variável n, por favor, e guarde em número. Eu vou comentar por aqui, rapidamente, número, e vou dar um eco aqui. O número passado passado via get, via método get, da requisição HTTP. Olha que frase bonita, não é todo mundo que, né? Então, o número passado via método get da requisição HTTP é e está armazenado nesse número. Vou dar só uma quebra de linha aqui. Nem precisa, né? Não tem nada depois. Tá, eu comentei toda a parte da tabuada aqui, tá? Só para a gente fazer passo a passo. Por enquanto, eu só estou mostrando que a gente quer passar um valor para tabuado, mas a gente precisa saber pegar esse valor, né? Porque depois, aqui a gente está calculando tabuada de 1 a 10. Não, a gente só vai querer calcular de um número específico, né? A gente vai trocar esse i, isso aqui nem está sendo usado. A gente vai trocar esse i que está variando de 1 a 10 pelo número, então vai ficar fácil. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha que espetáculo. O número passado via método get da requisição HTTP é 78. Não, não quero 78, desculpa, 79 é um ano muito bonito, né? As pessoas nascem em 79, as pessoas, tudo bem. 79, não, eu queria a tabuada de 1. De 1, sério? Sim, eu quero a tabuada de 1. Então, eu vou passar 1. Ou de 10. Né? Se eu passo, professor, N, eu posso então escrever num aqui. Não, ó, em branco. E número, que se eu colocou a variável número lá dentro? Não, também não. O que o método get recebe é exatamente isso aqui. Né? E no get a gente está pegando o N. Se eu quiser pegar número, então eu vou alterar aqui para número. Aí ele volta a funcionar. Mas número fica muito grande e a gente vai voltar para N. Então, volta aqui para N também. Ok? Tabuada de 10. A nossa primeira tabuada vai ser de 78. Porque, não sei porquê. Gostei de 78. Então, beleza. A gente já sabe pegar. Agora ficou fácil, né? Por quê? Isso aqui eu já nem preciso escrever mais. Porque vejam só. O nosso algoritmo de tabuada, o que ele fazia? Aqui ele calcula uma tabuada específica, né? Multiplicando de 0 até 10. Multiplicando quem? I. E quem que é I? O I a gente variou de 1 a 10 porque a gente queria a tabuada de 1 a 10. Então eu vou tirar esse for, porque não são várias tabuadas, é só um. Então não tenho mais um for. E ao invés de I, que era um número que variava de 1 até 10, eu vou usar número, que é o número que eu estou passando. Número. E aqui, número. E aqui, número. Eu vou colocar igualzinho para ficar bonito. Tá? Então, veja só. Eu tirei o I, que variava de 1 a 10, porque ele fazia a tabuada de 1 a 10. E eu substituí esse I, que variava, por um número fixo que a gente está passando por parâmetro. Né? Então, eu vou multiplicar o número por um J, que é de 0 a 10, né? Porque a tabuada vai de 0 a 10. E aqui eu escrevo ela. Vamos ver? Olha que legal. Tabuada de 78, vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3. Eu quero a tabuada de 7, que é bem ruim a tabuada de 7, eu nunca lembro. Tá aqui a tabuada de 7. Agora eu quero a tabuada de 2. Aqui é de 2. A tabuada de 10. A tabuada da letra A. Ixi, aí deu problema. A gente vai ter que aprender a tratar isso. Ou não passei nenhum parâmetro. Né? Ele tentou pegar o N, N não existe. Ou ao invés de N, eu passei num.
igual a 10, também deu erro. Então a gente tem que aprender a fazer esses tratamentos. Mas por enquanto, obviamente, a gente sabe que é N, precisa de um número. Tá aqui, tabuada de 10 criada. Legal? Quem tá feliz, quem curtiu, dá um joinha, dá um like, deixa nos comentários. Poucos likes. Poucos likes. Poucos likes. Agora sim. Beleza. Esse é só o nosso primeiro passo. Balinha aqui para a garganta aguentar. Não é remédio, tá? É só um tic-tac. Então, agora a coisa parece que ficou fácil. E eu consigo quase enxergar vocês aí já matutando um monte de coisa. Ah, então eu consigo passar esses dados pelo formulário para cadastrar. Eu consigo passar esses dados para buscar um livro na minha livraria. Eu consigo passar esses dados no formulário de login. Eu consigo passar esse formulário para tudo, esses dados. Agora a coisa está ficando interessante. Agora a programação web está começando a fazer sentido. Então vamos melhorar mais um pouco. Por quê? Porque um usuário, nós não somos simples usuários, nós somos programadores. Para nós não custa chegar aqui e usar uma tabuada online passando parâmetro. A gente sabe como é que faz isso. Vem aqui e altera. Agora o olhar para vocês, de vocês para com uma URL mudou drasticamente. E eu tenho certeza disso. Vocês conseguem fazer isso agora facilmente. Barulho do caminhão. Mas, né, nós, programadores especialistas, representamos quanto no mundo que acessa um sistema web, um site web que precisa passar dados? 0,00033%, provavelmente. Então a gente não pode fazer jamais um programa pensando em nós, né? A não ser que só a gente vai utilizar, mas a gente faz programa para os outros utilizarem também. Então a gente não pode se dar por satisfeito isso aqui. O que a gente gostaria mesmo é de ter um formuláriozinho, né? A gente queria ter aqui um H3 dizendo digite gerador automático, ó, que não bonito, automático de tabuada. Parece um meme que rodou esses dias aí do cara dizendo que trabalha na logística de combustíveis da Petrobras. E sou eu com o gerador automático de tabuada. Então eu faço um label. E eu tenho até um CSS aqui. Vou até colocar meu CSS que eu quero coisa bonita. Eu não gosto de coisa feia. CSS reset. Eu nem lembro o que tem nesse estilo aqui, mas é um que eu sempre uso. Deixar aqui. Então, eu quero gerador automático de tabuada. Eu vou fazer um label. Digite um número que deseja ver a tabuada. Se ele vai digitar, a gente precisa de um input, né? Input text. Legal. Deixar isso aqui em branco. E aí um botão, né? Seria interessante também. Um botão. Deixar só o botão. Depois a gente fala sobre girar. Meu Deus, coisa horrível. Tá, a gente vai melhorar já já. Pode deixar, vocês conseguem enxergar, né? Beleza, então o que a gente queria, quando eu entrasse na tabuada, era algo assim. Que eu pudesse digitar aqui, vejam que não está gerando nada porque eu não passei nenhum valor, que eu digitasse o 78 aqui e ele gerasse, não está gerando nada. Que eu digitasse o 5, como estava antes, e ele gerasse, e não está gerando nada. Então, a gente aprendeu a passar o valor aqui, né? E a pegar. Agora, a gente precisa saber enviar esse valor via formulário. E não é o bicho, é bem sossegado. Quando a gente fala de formulário, a gente está falando de uma tag própria,
do HTML que vocês talvez conheçam, que é o form. Esse atributo action, já a gente vai ver o que é. Então, isso aqui, tudo isso aqui eu vou deixar dentro de uma tag form. Eu vou dar um tab aqui para facilitar a visualização. Tá? Então, se isso aqui é um formulário, e a gente não pode só associar formulário com formulário de cadastro, tá? Tudo que tem entrada de dados, busca, cadastro, login, né, com a consulta, ou isso aqui, né, um parâmetro para um programa, é tudo formulário, tá? Não vamos associar formulário a cadastro. Qualquer coisa que a gente tenha campos de entrada de dados, né, é um formulário. Então, agora sim a gente está dentro de um formulário. E o que eu preciso fazer? Porque vejam só, a gente está pegando o número que gera a nossa, para ajudar, a nossa tabuada, através dessa variável n, né, que foi passada aqui na URL. Só que agora a gente não quer passar diretamente aqui, a gente quer pegar daqui, dessa caixa de texto. Deixa eu ver se a cara melhorou, porque eu tinha formatado o for. Ah, agora tá melhor. Aqui o H3. E vamos colocar o H3 aqui dentro também. Eu ouvi que alguém me chamou no chat aí, já olha. Meme legal. Ah, do cara, né? É. Tá, então só dei uma ajeitada aqui na interface. Esse gerador aqui tá horrível, né? Sai H3, não gostei. Tá, eu só joguei no form ali para dar uma melhorada. Então o que a gente quer é não mais passar o N por aqui. A gente quer passar o N pela caixa de texto, né? E aí dá um gerar e ele fazer, ó. Tô dando gerar, vejam que ele está chamando, ó. Mas não está acontecendo nada. E vejam também que aqui não tem interrogação. Quando eu dou um gerar, vou colocar aqui 10, gerar, ele colocou interrogação, mas não passou nenhuma variável. Então, como é que a gente faz para passar o valor que eu digito aqui, o meu 78, como é que eu faço para colocar ele no N, para vir para cá e a gente conseguir pegar e fazer o cálculo? Simples. É só a gente chamar aquela caixinha de texto de N. Nossa, professor, você deu essa volta? Sim, dei essa volta. Esse ID ID é para CSS, a gente não quer mexer com CSS. Só para a gente entender a conexão, né, da requisição com o formulário. Então, o N que a gente pegava que a gente estava digitando direto na URL, agora a gente vai digitar num campo de texto de nome N. Então, esse N aqui e esse N aqui, eles estão ligados, tá? Se eu quero pegar um valor N, esse aqui tem que ser chamado de N. Vamos ver? Vou tirar, ó, não estou passando nada lá em cima, né? Se eu não digitasse errado. Vamos só esse tabuada de... Vamos dar um BR também para dar uma melhorada. Você gosta dos negócios? Eu sou meio chato. Tá, então vamos lá. 78. Olha que coisa linda. Mais cheia de graça. Ela, menina, que vem, que passa. É o PHP. É a programação web. Isso é que é lindo. Ó, 7. 2. E vejam, eu sei que vocês estão vendo, é porque eu não consigo ver a cara de vocês e nem ouvi-los, né? Mas o que a gente está digitando aqui embaixo, que era a tabuada de 7, que eu não sei, olha aqui em cima, o 7. Lembra lá do Google, que a gente fez uma busca pela caixinha, apareceu o FC lá em cima? É a mesma coisa aqui. 10. Tá aqui o 10. Se eu chegar e alterar o 10 aqui para 15, vai continuar funcionando. Porque a única coisa que o formulário faz, que uma submissão do formulário faz, é pegar o valor que está aqui dentro e jogar para a URL, né?
Aí isso aqui vai chegar lá no servidor, na telinha preta, né, que agora a gente nem usa mais, e aí vai chamar o programa PHP, e aí o programa PHP vai dizer, me dê todos os parâmetros que você passou e armazene no get, né, na variável get, isso é uma variável, tá? Chamei de função, mas é uma variável. Na variável get, coloque tudo lá, beleza. Qual que você precisa? O N. Ah, então beleza, o N tem. Se eu colocar aqui, né, se eu chamar aqui de num, obviamente, o que vai acontecer? 77 agora. Ele passou num, tá aqui, mas o meu algoritmo está procurando o N, então não funciona. Então, mais uma vez, eu só posso pegar variáveis que eu criei, né? Isso aí a gente sabe desde a programação. Então, se eu criei um campo num que eu preciso dele, eu tenho que pegar ele como num. Agora sim. Beleza? Compreendido? Claro que aí a gente tem que, como eu falei, a gente tem que ir fazendo algumas melhorias, né? Por exemplo, se eu não passo nada, né? Ou se eu passo uma variável, como eu falei, o N não, eu passo o número aqui. Ou melhor, né, na primeira requisição, a gente podia dizer, ó, não queria que aparecesse, isso aqui tá feio, né? Tudo multiplicando por nada, dando zero. Aí será que a gente pode evitar isso? Tabuada D, né? Mistério. Sim, a gente pode evitar isso. A gente pode fazer um teste, por exemplo, por que aqui não gerou nada? Porque quando a gente abriu, não foi preenchido um N, né? E passado por parâmetro para ele poder pegar e executar. Na primeira vez, N não existe. Né? N foi criado como formulário, mas ele só passa a existir como valor quando eu preencho o valor e dou um gerar. Então, como ele não existe na primeira vez, a gente pode fazer um if. Ó, se não existe, ou melhor, só mostre isso se o N existir. Então, a gente pode fazer aqui um if, ig não, né? If is_set, que é uma função que verifica, ó, essa variável existe. Então, no caso, esse valor aqui, na primeira requisição, ele existe. Se existir, monte tudo. Se não, nem mostre nada, porque o site está muito feio. Tá? Então, a única coisa que a gente colocou aqui foi um if, ó. If is set. Né? Set é de setado, de valorado. Se existe, né? Se está setado o valor num na variável get, pode montar. Se não, ignore. Então, isso aqui vai acontecer na primeira vez. Né? Quando a gente ainda só montou o formulário e não enviou o valor, tá? Não confundir isso. Aqui vai existir o num, mas ele não foi feito um gerar, um submeter o formulário para enviar esse valor. Então, ele vai dar que não existe. Então, vai ficar bem melhor. Ó, tudo branquinho, bonitinho. Aí, agora sim, quando eu passar um valor, beleza? Carreguei, sem parâmetro. Bonitinho. Se eu tento passar outra coisa que não é num, né? Número. Ah, não, mas esse teste aí não está fazendo. Só esse aqui mesmo, para ele não gerar coisa feia. Ok? Tranquilo até aí? Espero que sim. Muito bem. E aí, professor, e como é que a gente faria no caso de vários... Aqui a gente está passando um parâmetro, a gente deu uma melhorada na tabuada, deu, legal. Mas vamos para algo mais real, né? Algo que a gente vai precisar no site, por exemplo, um formulário de cadastro, que passa vários parâmetros. E mais um detalhe. Se isso aqui, né? Vamos começar, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos fazer um formulário de cadastro, então. Chega de tabuada. Eu vou criar um form underline cadastro.php. HTML. Já vou pegar o meu CSS. Sei que vocês não gostaram, mas é o que a gente consegue, né? Eu acho que eu tinha até colocado um topo bonitinho nele. Eu vou olhar o que eu coloquei de topo.
CSS header. Header em H1. Então, eu vou colocar aqui um header. Um H1. Formulário de cadastro de cliente. Né? Separando tudo bem bonitinho. Header, um main. Como a gente vai fazer um formulário, já falei que o formulário de cadastro, então já vamos colocar um form. Né? Então já vamos dar uma organizada básica aqui. Tá? Até aqui, vou chamar aqui cadastro. Até aqui nenhuma novidade, né? Só HTML. A gente poderia fazer um cadastro. Vamos lá. Um label. Nome. Input. Text. Aí aqui eu já vou dar o nome do meu campo, nome, que é como eu quero pegar ele. Eu vou fazer um label idade, colocar uns BR. Pessoal, BR não se usa, tá? A gente faz toda a formatação com CSS, mas aqui a gente não vai perder tempo com CSS. Eu até trouxe alguma coisa pronta para a gente não perder muito tempo. Aqui eu vou ter um outro input, texto. Eu vou colocar um size de 30, idade, name eu vou colocar, idade eu vou colocar idade também, um size de 5. Vou colocar um botão, cadastrar, e vou colocar nome, idade e senha. Copiar e colar aqui. Senha. Aí o input type a gente tem o password, né? Para poder ele só aparecer as estrelinhas. Senha eu vou colocar um campo maior aqui de 15. E o name. Pessoal, esse nome aqui não tem nada a ver, não precisa ser o mesmo, tá? É só que como eu quero pegar o valor do nome, eu chamei de nome. Idade, eu chamei de idade. Senha eu poderia chamar de senha ou pass, né? Vou colocar diferente aqui só para a gente não achar que tem que ser igual. Então vamos dar um play aqui. Diz que já está rodando. Então só vou chamar aqui, veja, está no mesmo servidor, form cadastro.php. Está aqui o formulário. Fábio, idade, recém-42, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente quer, né? Vamos bolar um programinha bem simples. Esse BR tá demais aqui, né? Eu sempre enchendo o saco com os meus designs super sofisticados. Fábio, 42, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente quer, por enquanto, com essa simulação de cadastro? Mais umas 2 semanas, imagino eu, depois ali ou talvez antes, né? Mas enfim, mais umas 2 semanas a gente vai jogar isso no banco de dados, é o que a gente quer. Aqui é um formulário que de PHP não tem nada, poderia ser até .html, não teria problema algum, né? Já que não precisou interpretar nada PHP. Eu quero chamar um programa PHP que pegue esses dados, e agora a gente já sabe pegar com underline get, e mande para o banco, né? Então, como é que eu vou chamar um PHP, como é que ele vai chamar outro PHP, né? Então, vamos dar uma olhada. Se eu clicar cadastrar aqui, o que vai acontecer?
Eu não quero salvar senha. Isso é coisa de não salvar. Mas olha o que aconteceu aqui em cima. 2 detalhes para a gente observar. Né, se eu apertei o botão, igual na tabuada, ele vai mandar os dados aqui. E ele mandou os 3 dados que a gente criou. Nome, tá aqui, Fábio. Idade. E o PES, que a gente chamou senha de PES, né? A gente tem 2 problemas aqui, né? Vejo que as variáveis elas estão separadas por um i comercial, legal, né? Para saber que são 3 valores. Aí, mas a gente tem 2 problemas. Primeiro, a gente quer passar isso para um outro programa, não para o meu próprio form. E principalmente, gente, vejam que problema de segurança a gente tem aqui. A senha, ela está exposta na URL. Acreditem, isso há 20 anos atrás, talvez 21, 22, eu lembro de que eu me cadastrei no site e isso aconteceu, um site grande. Hoje não se vê mais isso, né? Mas, claro, a gente precisa ter esse cuidado. Então, como é que eu evito isso? Considerando que o professor acabou de falar que o método GET do HTTP, ele manda os sites pela URL. Mas quem prestou atenção, no início da aula, eu falei que tem 2 métodos principais, o GET e o POST. E o POST é um método que manda esses dados escondidos no cabeçalho do HTTP, ele não mostra aqui na URL. Então ele é interessante. Para busca, não tem problema, né? Até é interessante a gente ver a busca, o que está passando na URL. Mas para um cadastro, para um login, né? Imagina você fazer um login no site de um banco e aparecer a tua senha lá em cima. Tá absurdo. Então a gente tem que esconder isso aqui. E ao invés de mandar isso aqui via GET, a gente tem que mandar via POST. E como é que a gente faz isso, professor? Um parâmetro. Aqui no formulário, a gente põe um atributo chamado method, que por padrão é GET, por isso que a gente não passa nada. E a gente põe aqui POST. Vou recarregar o meu formulário. E vou me recadastrar. Agora é o Fábio Pinheiro. Ele ficou mais jovem, tá com 41. E a senha é ABC 123, porque o outro todo mundo viu. Cadastrar. Não salvar. Então vejam que, ó, agora não apareceu nada aqui em cima. Então nossos dados estão escondidos. A gente resolveu um problema, mas agora a gente quer pegar, né, a gente quer... Aqui é um formulário de cadastro. Eu quero criar um outro PHP, que eu vou chamar de cadastrar cliente. Né? Vou aproveitar isso aqui, esse HTML, só para a gente ganhar tempo. Vou tirar esse form, que agora a gente não é... Agora não tem mais formulário, né? Então aqui está um HTML simples, né? Só copiei. E aqui eu quero dados, né? Vou abrir um PHP. Eu quero pegar aqueles 3 dados, o nome, eu quero pegar a idade, quero pegar a senha, e quero inserir isso no banco de dados, né? Agora a gente vai simular. Inserir dados em um banco de dados, que eu prometi a vocês que não ia ser sofrido, né? Então não vai ser. Inserir dados em um banco de dados. Assim vai fazer. Claro, como a gente não tem banco, a gente vai chegar e vai dar uma mensagem, né? A gente vai mentir para ele. Vamos pelo menos fazer um if, né? Se a idade, se for maior de idade, né? Se idade maior ou igual a 18, vamos mentir para ele, né? Seu cadastro foi efetuado. Vou até usar o nome dele aqui. Senhor ou senhora. Nome. Seu cadastro foi efetuado com sucesso. Só tem um H2 aqui. Se, por acaso, a idade passada for menor, né?
É um negócio meio estranho, porque não sei quem que fala a idade de verdade, mas... Senhor ou senhora, você não tem idade para se cadastrar em nosso site. É um site que vende vinho, bebida, tá? Nada demais. Em nosso site. Cadastro recusado. Recusado. Beleza? Só para a gente simular aqui um cadastro no banco, né? Claro, a mensagem é sempre importante ter, mas aqui a gente teria umas linhas a mais jogando para o banco de dados. Ok, então vejam que agora a gente tem um formulário, a gente clica em cadastrar e a gente em outro PHP, que é o normal, né? Uma coisa é um formulário, o outro é o programa de cadastro. A gente quer pegar esses dados e jogar no banco. A gente aprendeu a pegar com o get, né? Get nome, get idade, get, assim a gente chamou de PES, né? Eu vou voltar aqui para o get, o método vou deixar get, depois a gente fala do post. Então, peguei esses daqui. O nome a gente vai ver que deu certo, porque a gente vai escrever aqui. A idade a gente vai testar ela aqui, então tem que estar funcionando também. E assim a gente vai deixar escondida, né? A gente pode até depois escrever ali só para ver se está certo. Mas, então, agora como é que a gente faz para esse aqui chamar esse aqui? Porque por enquanto... Se a gente voltar aqui, tá com o get de volta. Então tá o Fábio Pinheiro, de 41 anos, de senha ABC123, cadastra. Ai, que saco isso. E nada aconteceu, né? Os valores voltaram aqui para cima, porque eu voltei para o get. Mas nada aconteceu. Por quê? Em nenhum momento a gente ligou esses dois programas, né? Nenhum não sabe da existência do outro. Então, como é que eu faço para fazer essa ligação, né? Aqui em formulário, também, além do atributo que define o método que você quer mandar, ou get, né, tudo exposto na URL, ou post escondidinho, você tem um atributo chamado de action, né, ação, onde você diz o nome do programa que você quer chamar quando o botão é clicado. Então, aqui eu vou chamar o cadastrar cliente, cadastrar cliente.php. Né? Quando eu não ponho nada, o que ele faz? Ele chama a si mesmo, que é o caso da tabuada, né? A gente não colocou nada, não tem um action, então quando a gente clicou no botão, ele chama a si mesmo, o que é muito útil também. Mas agora a gente não adianta a gente chamar a si mesmo, porque o programa que confirma os dados, verifica, faz teste, joga no banco, manda mensagem, é um outro programa, que é o mais comum. Então, a gente precisa dizer, ó, quando o botão for clicado, chame o programa cadastrar cliente.php. Então, agora é para funcionar. Formulário, Fábio, de 42 anos, com a senha, até vou aceitar essa senha dele aqui. Cadastrar. Não atualizar. Remover conta salva. Muito chato isso aqui. Cadastrar cliente. Ó, senhor Fábio, seu cadastro foi efetuado com sucesso. Deixa eu só colocar um negócio menos feio aqui também. Vamos criar uma div. Será que no main, se eu colocar aqui um class container, será que melhora? Vamos ver. Então, ó, pegou o Fábio, deu certo, e a idade, como deu maior que idade, deu maior que 18, ele disse que poderia. Agora vamos cadastrar o José. Não é o espanhol, né? Ou talvez não.
que tem 16 anos, e a senha é 333444. Cadastrar, agora ficou mais bonitinho. Senhor José, você não tem idade para se cadastrar em nosso site, cadastro recusado. Então ele fez o teste legal, tá ok. Vamos até mostrar a senha, só porque o José tentou se cadastrar no site proibido para a idade dele, a gente vai mostrar a senha aqui. Sua senha. 2 pontos. Eu chamei de senha ali mesmo, né? Pegou como PES, mas eu chamei de senha. Poderia ser PES também. BR. PR. Vamos ver. José. Que coisa chata. Ó. Então, ó, pegou o nome, pegou a idade porque o teste deu certo e pegou a senha. E a senha está aqui feia. Mas é óbvio que a gente não vai fazer isso jamais com o cliente nosso. A gente só queria ver se estava pegando realmente. E, além disso, a gente não quer que a senha apareça aqui em cima. Porque agora a gente já conhece o método post. Então eu venho aqui, altero do get para post. Mas também, que não adianta só alterar ali, tá? Se eu só alterar ali, Fábio, e não alterar aqui, ó, senhor, tal, então não funcionou. Eu tenho que alterar aqui e aqui, porque ao invés de ele guardar os dados na variável get, já que ele viu via post, ele guarda na variável post. 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 Então, vamos lá, recarregar para ele carregar o post. Fábio Pinheiro. Idade 42. E a senha eu não vou falar. Não vou falar e nem precisa, porque agora ela vai escondida e vocês nunca vão saber minha senha. Cadastrar. Não salvar. Ó, agora a senha não veio aqui em cima, porque não foi via get. Eu, obviamente, tirei da linha aqui do eco, porque era uma maldade com o cliente. Mas o meu dado pegou, tá aqui o meu nome. Ele fez o teste da idade, viu que eu já sou maiorzinho de idade e deixou eu fazer o cadastro. Então, gente, nós temos um formulário de cadastro pronto, ou quase, né? A gente entende agora que um formulário de cadastro, e aí, de novo, um formulário, né? Não cadastro. É um formulário de consulta, um formulário de pesquisa, um formulário de login, um formulário de um programa de cálculo, qualquer que seja, ou o mais tradicional formulário de cadastro, ele tradicionalmente é feito nessas duas etapas. Um form, e veja que aqui é 100% HTML. Eu poderia chamar aqui de HTML sem problema algum, tá? Porque quem está chamando o programa PHP é a requisição HTTP. Então, se eu vier aqui chamar de form cadastro PHP, não existe mais. Form cadastro HTML, está aqui. Agora eu vou cadastrar a Maria, que tem 30, que a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Cadastrei a Maria, não salvar, está aqui Maria, foi efetuado com sucesso. Então vejam que o formulário, por não ter PHP, eu nem preciso chamar de PHP, mas a gente acaba chamando porque eventualmente vai precisar de um pouquinho de PHP ali dentro. Mas só para que vocês entendam que essa primeira parte de um formulário, ela é essencialmente um HTML, né? Zero novidade, zero não, né? Porque aqui a gente está trabalhando com uma tag que talvez vocês conheciam, mas nunca tinham usado na prática, que é a tag form. E aí percebam que tudo o que a gente quer enviar via formulário, todos esses parâmetros, todos esses valores, todos esses campos que a gente quer enviar no cadastro, numa consulta, numa execução, eles têm que estar obrigatoriamente dentro da tag form. Então a tag form ela abre aqui, ela fecha aqui e está tudo aqui dentro. Se eu chegar e colocar essa tag form aqui, vamos gerar um erro. Vamos ver o que acontece. Nunca fiz isso, hein? Não testem isso em casa. PHP
Primeiro que já bagunçou tudo aqui, né? Mas isso é só interface. Então, eu vou cadastrar agora o João, que tem 15 anos, sim, 1, 2, 3. Nem vai, né? Porque o botão, ele não está associado a um formulário, ele está fora do formulário. Então, tem que estar tudo bonitinho. O que é o formulário? São esses campos, e precisa enviar, para ter um botão. Então, tudo dentro da tag form. Também só isso, né? Não vai enfiar todo o programa dentro do form. É só, de fato, o formulário. Ah, é só um campo de consulta, igual o Google? Então, é um formzinho só com um campo ali para preencher a consulta. E aí esse formulário ele manda os dados para um outro programa PHP. Aí sim tem que ser um PHP, porque tem que pegar valores, tem que processar valores, tem que testar valores, tem que inserir valores no banco de dados. Então tem que chamar assim um PHP. E ele chama o PHP através do atributo action de um programa que existe, né? Eu não posso aqui chamar cadastrar produto, porque não existe esse programa. Se eu vier aqui, de novo, carregou, opa, arrumou bonitinho, e aí eu estou cadastrando o Fábio, dos 23 mil anos, da senha tal, e chamo cadastrar, ele deu erro, né? Porque ele está dizendo, ó, essa requisição, o cadastrar produto, não foi encontrado. Óbvio, não existe. A gente tem que chamar um programa que exista, cadastrar underline cliente.php, exatamente esse nome. E exatamente esse nome está aqui, né? Ó, cadastrar underline cliente.php. E o que esse cadastro vai fazer? Aí a gente que diz. A gente está no comando. Eu vou pegar os dados, é o mais natural, via get ou via post. Esses dados, o que eu vou fazer? Só dar uma mensagem? É uma tabuada? Vou pegar o número e gerar uma tabuada. É uma calculadora, que vai ser o exercício de vocês, né? Pegar dois números e fazer uma sominha simples. Né? Aí vocês que vão decidir. No nosso caso, era efetivamente um cadastro, né? Só faltou efetivamente jogar no banco de dados, mas isso a gente vai fazer em breve, vou até guardar isso aqui. Então eu peguei os dados, coloquei em variáveis e simulei, colocar aqui simuladamente, isso aqui eu vou colocar no Siga, tá? Junto com o vídeo da aula. Então, inserir no banco de dados. Claro que antes de inserir eu fiz um teste, ó, só pode cadastrar no nosso site quem é maior de idade. Então, se for maior que 18 anos, eu mando uma mensagem, usei a variável nome para ficar um negócio mais pessoal, né, mais próximo, ali, mais íntimo. Se não tem 18, eu peço desculpas. Não pedi desculpa, não. Só informei que ele não pode cadastro recusado. Então, a gente tem aqui um formulário completo. O que muda disso aqui para o formulário de cadastro que vocês vão fazer lá no site do livro? Pouquíssima coisa. Vai ser um formulário maior e mais bonito desse lado, né? Cheio de CSS, colorido e tal. E aqui um PHP um pouco maior, pegando mais campos, porque lá vai ter o endereço, vai ter CPF. Ah, não, cadastro de... vai ter cadastro de produto, vai ter cadastro de cliente. Enfim, pegar os dados e depois a gente vai ver como joga no banco, mandar uma mensagem bonita, põe uma imagem, um okzinho, só cadastrado com sucesso. Mas, na essência, é isso aqui, tá? É só ganhar volume. E fechamos aí a 3 minutos do fim da aula, coisa mais cronometrada impossível. Eu espero que todos tenham curtido, né? Eu me diverti, como sempre, me empolgo, me animo, porque programar é jóia, programar é lindo. 40, perdemos 8 companheiros ao longo da batalha hoje. Terrível, hein? 8 é bastante. Pode mostrar assim, José. Eu vou interromper a gravação. Uma boa tarde a todos, né? Quem quiser ficar aí ver a dúvida do